foi repórter do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Hoje nós estamos com uma pessoa global aqui, né? Quem diria? Rede Globo Plim Plim. Vocês têm uma solução para os saltos altos, né? Sim. Para as mulheres. As coitadas das mulheres. Colunista de tecnologia da Globo News em ponto e da Rádio Globo. Coautora do livro Disrupt Talks: Carreira, Empreendedorismo e Inovação em uma época de mudanças rápidas. A minha expectativa para esse episódio é aprender mais sobre jornalismo e inovação do olhar de um veículo de comunicação. Essa é a minha expectativa. Olha. Bom, minha expectativa desse episódio é saber como você lidava com todo o contexto empresarial e a sua ousadia para fazer as melhores entrevistas com os empreendedores. Bacana. E qual que é a sua expectativa? A minha expectativa? Conseguir atingir a expectativa de vocês. Boa! Marqueteira! Fala garimpeira, fala garimpeiro, muito feliz de estar aqui ainda no nosso segundo episódio da segunda temporada. Ano de 2025 começando, oficialmente para nós, né, como a grande maioria dos brasileiros após o carnaval, mas tenho a felicidade de estar aqui hoje com uma convidada muito especial, mas primeiro queria passar a palavra e agradecer pela presença aí do meu grande amigo, mentor e sócio, Diego Vilar. Seja bem-vindo. Fazer suspense, né, Mateusão, para nossa convidada de hoje. Fala, garimpeiras, garimpeiros, um prazer estar aqui com vocês, mais um episódio. O editor quase morre quando a gente fala o número do episódio, mas a gente não tá nem ligando, né, Mateusão? Então, episódio 2. E agora vou jogar a bola para você de novo para a gente falar quem que é a nossa convidada de hoje, o que a gente vai abordar no episódio aqui. Do Episódio 2 da segunda temporada, ou seja, nosso 24º episódio. Já estamos praticamente na metade da nossa meta de fazer 50 episódios. Lembrando que 80 a 90% dos produtores de podcast não chegam ao episódio número 50. Essa é a nossa primeira meta. Essa é a nossa primeira meta como produtores. Quando chegar, nós vamos dobrar a meta. Dobrar a meta, como produtores de conteúdo. Então hoje, sem mais delongas, vou apresentar aqui Juliana Munaro, jornalista, empreendedora, escritora, palestrante, mãe. São alguns dos aspectos que definem a Ju, que aliou o jornalismo ao empreendedorismo. Isso é muito legal. Especialista em negócios, inovação e tecnologia. Acompanhou de perto o amadurecimento do ecossistema de startups no Brasil, e eu sou prova viva disso, né? E a busca das PMEs por estarem inseridas na transformação digital. Então, quem sabe aí, quem é PME e nos acompanha, sabe a dificuldade que é desenvolver, fazer a transformação e estar inserido dentro desse ambiente de inovação. A Ju viu isso de perto, vai contar muitas histórias pra gente. O maior objetivo dela é levar informação acessível sobre tecnologia e empreendedorismo para fortalecer pequenas e médias empresas. Aqui eu já quero dar um spoiler, né? Trabalhou muitos anos no Pequenas Empresas Grandes Negócios, formada pela PUC São Paulo, possui diversas especializações em comunicação e marketing. Foi repórter do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Hoje nós estamos com uma pessoa global aqui, né? Quem diria? Rede Globo Plim Plim. Colunista de tecnologia da Globo News em ponto e da Rádio Globo. Coautora do livro Disrupt Talks: Carreira, Empreendedorismo e Inovação em uma época de mudanças rápidas. Mateusão, uma salva de palmas, seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, que honra! Gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Gosto muito de dividir conhecimento, assim, e só de pequenas empresas e grandes negócios eu tenho aí 10 anos, então entrevistei centenas de empreendedores, né? Conheci muitas histórias, aprendi muito com tudo isso, então acredito que eu tenho bastante conhecimento para dividir aqui. Que legal. Com certeza. Ô Ju, eu quero começar com uma frase mineira. Nós somos mineiros e eu queria te perguntar o seguinte: você é filho de quem? De onde você veio? Como que começou o sonho de ser jornalista? Me conta um pouquinho dessa jornada sou filha sua. da Miriam e do Camilo. Minha mãe é de Poços de Caldas. Olha, mineira, sem bairrismo. Nossa, eu fui muito... amo muito Minas. Faz muito parte da minha história. Meu pai é de Santa Catarina, de Videira.
de família de agricultores e tal, então meus tios todos ali agricultores. Meu pai muito da administração, ele é economista, contabilidade e tal, muito dessa área. Aprendo muito com meu pai sobre negócios, a gente sempre discutiu muito as ideias, as inovações, as possibilidades. Minha vontade de jornalista, eu sempre fui meio artista, na verdade, desde criança, assim. Eu fiz teatro. Antes da PUC, antes de fazer Antes jornalismo. da PUC. Tá. E quando eu tinha 15 anos, eu entrei no curso profissionalizante, que chama-se Helena. Ainda tem hoje a escola, tudo, eles têm até hoje curso universitário. E eu fiz esse curso profissionalizante. Tenho DRT, tenho tudo, né? Olha que legal. Então era global mesmo, E gente. aí chegou uma hora que eu precisei decidir uma faculdade, né? E eu fiquei, caraca, o que eu vou fazer, né? Não fazia sentido eu fazer um curso de teatro numa universidade, até existem, né, alguns. Tinha outros cursos também de artes e tal, e eu falei, nossa, acho que jornalismo tem a ver. Eu posso, inclusive, usar essa parte da comunicação para o teatro, né? Fazer uma assessoria de imprensa, sei lá, pensava um pouco sobre isso. E acabei fazendo jornalismo. E acredito que, de certa forma, juntando essas duas coisas, né? Porque estar na televisão tem um pouco a ver com essa coisa do artista, né? Da atriz e tal, e saber se colocar, e voz. Então, muita coisa do teatro me ajudou no meu trabalho na televisão, na rádio também. Então, é interessante pensar isso, assim, né? Às vezes a gente começa um caminho na vida que parece que não vai ter nada a ver lá na frente, né? Como as coisas se unem, né? e tudo faz sentido, né? Ô Ju, a gente tá testando algumas coisas novas da primeira temporada para a segunda temporada, e uma das coisas que eu queria testar nessa temporada aqui é a gente começar os episódios falando um pouquinho das nossas expectativas sobre esse episódio. Então, eu vou começar falando. A minha expectativa para esse episódio é aprender mais sobre jornalismo e inovação e entender como funcionava esse meio de startups e inovação do olhar de um veículo de comunicação. Essa é a minha expectativa. Olha. Bom, minha expectativa desse episódio é saber como você lidava com todo o contexto empresarial e a sua ousadia para fazer as melhores entrevistas com os empreendedores. Bacana. E qual que é a sua expectativa? A minha expectativa? Conseguir atingir a expectativa de vocês. Boa! Muito Marqueteira! Excelente. E aí você formou, e como que foi, formei. como foram os primeiros passos, qual que foi o primeiro passo que você deu nessa carreira? Eu me formei, nossa, é muito doido, né? Porque eu comecei a fazer estágio numa assessoria de imprensa. E na época, cara, no Estadão, olha que coisa louca, nos classificados do Estadão tinha um anúncio de uma vaga de estágio, aparentemente era num canal de TV e tal, eu tinha que fazer uma redação de próprio punho e tal. Eu fiz e mandei, só que eu já estava começando nesse estágio na assessoria de imprensa, acabei ficando lá um mês só. Fui chamada para esse canal, um canal que nem existe mais, que era da TVA. Não sei se vocês lembram Da época disso, da TV cara. Tupi. Tipo antes da NET. Quase isso. Do Chacrinha. Nossa, mas era antes de NET, não é nem NET mais, né? Claro, agora, enfim, antes disso tudo. Que era uma TV a cabo e eles tinham um canal que chamava Canal de São Paulo. E eu fui chamada pra lá e era pra um programa que eles tinham sobre cinema, sobre teatro, sobre cultura. E, nossa, falei, caramba, né? Tudo a ver comigo e tal. Aceitei esse estágio lá, acabei saindo da assessoria de imprensa. Aceitei esse trabalho no canal. E fiquei lá 1 ano, acredito, mais ou menos. Foi muito bacana, porque eu aprendi muito ali, né? Fazia várias coisas, inclusive fiz reportagens lá também. Então, foi uma primeira experiência bem interessante. E depois disso, eu fiz um estágio na TV Globo. A Globo tem um programa que chama Estagiar, que é muito interessante, assim, que é realmente uma escola. Então, todo ano eles formam um grupo ali de estagiários, eu não lembro quantos eram na época, 10, 12 estagiários. E você participa de várias áreas ali no jornalismo, da redação, né? Então, você vai na apuração, que é uma área que fica ligando para bombeiro, polícia, delegacias. Pra Tipo saber o uma que tá checagem, acontecendo. assim.
Pra você saber o que tá acontecendo no momento, né? Perfeito. Hoje é de outro jeito, né? O bombeiro coloca as coisas ali no Twitter. Na minha época você tinha que ligar pra central do corpo de bombeiros e perguntar, olha, algum acidente, tá acontecendo alguma coisa, incêndio e tal. E a pessoa ali te passava, que é Perfeito. um departamento que a polícia e o bombeiro tem pra fazer essa comunicação de fato com os canais, né? Com A imprensa, os jornalistas, com a população, imprensa. Fiz isso, fiz produção, participei, acompanhei a edição de vários jornais, então, desde Bom Dia Brasil, os jornais locais também, Globo Rural, na época tinha outros programas também, Ação e Antena Paulista, enfim. Então, participei de todas as etapas, assim, então é um aprendizado muito intenso, muito interessante. Depois disso, aí finalizei o estágio, né, me formei, acabei sendo chamada para trabalhar na apuração, eu fiquei lá há algum tempo, fazendo essa checagem. É super desgastante, assim, porque você lida com coisa ruim, basicamente, né? É um hunter de coisas ruins, né? Basicamente. Exato, porque você está procurando ali o factual que está acontecendo, que em geral vai ser alguma coisa de violência, acidente, né? Alguma coisa de polícia e tal. Às vezes chegava coisa pra gente também, de informação. Depois disso participei, né? Me formei, trabalhei na apuração um tempo, aí eu fui para produção dos jornais locais, participei de produções de núcleos especiais como Flutuador, não sei, vocês não são daqui, se na época vocês estavam aqui, que era uma série especial em que você ia medir a qualidade da água. Na época que eu fiz eram das represas que abastecem aqui a Grande São Paulo. Então na Guarapiranga ia lá a pessoa navegando com um medidor para saber a qualidade da água ali e tal. Eu fiz isso, fiz alguns núcleos, Respirar também, que media a qualidade do ar, foi Olha uma série só. super bacana. E cobri eleições também, eleições municipais, presidenciais, para governadores também e tal. Então acompanhei umas 3 eleições. Isso tudo já lá assim. na Globo. Tudo isso na Globo. Dentro desse programa que você estava E participando. aí eu fiquei na Globo São Paulo durante 5 anos, acho que foi isso. Eu entrei em 2007 estágio, então 2008, 2012, até 2012 fiz reportagem também, trabalhei na reportagem na madrugada, era uma loucura, mais uma vez, acidentes e coisas ruins e tal. Às vezes tinha algumas pautinhas também produzidas que eram mais Legal. interessantes, mas fiquei 5 anos na Globo São Paulo, aí eu fui pro interior trabalhar numa afiliada em Ribeirão Preto, na IPTV, fiquei lá 2 anos, e aí também outra experiência, mas muito com o jornal local, mais uma vez, acidentes e violência e todas essas coisas. Mas lá também tive outras oportunidades, assim, cobri rodeio de Barretos, legal. Que legal. cobri a AgriShow, que é uma feira de negócios do agro super Sim. importante, que foram experiências muito interessantes também, assim. E eu gosto muito, né, porque como jornalista, né, já falei aqui, mas eu pude aprender muita coisa, sabe? E na AgriShow você, né, tá ali conhecendo aquelas pessoas, vendo novidades, um mundo que não tinha a ver com o meu, né, super urbano, mesmo o rodeio, assim, você tá ali com aquelas pessoas que vêm de outros lugares, aprender muito, entender o que elas estão fazendo ali, quem que é aquele cara que tá em cima do touro, que em geral a gente só critica, né, e tal, e cara, é uma pessoa que é um atleta e que tá sustentando a família com aquilo que ele tá fazendo ali, sabe? Então, enfim, aprendi muito e pude ver as coisas com outros olhares, inclusive. Então, foi muito interessante. Que legal. Respondi? Falei muito, né? Não, respondeu. E aí eu tô anotando aqui, nessa primeira parte da sua carreira, quais eram os maiores desafios que você encontrou aqui? Quais foram esses desafios? Você tem alguns pontos que você falou, putz, quando eu comecei como jornalista, isso aqui era muito difícil? Cara, eu acho que tem muitos desafios, como carreira mesmo. Porque a gente não tem algo certo pra seguir, né? E aí você começa numa redação, você não tem ali um plano de carreira. Já, legal, comecei aqui, tô na produção, vou crescer na produção até tal lugar e atingir tal salário, ou disso aqui vou seguir tal coisa e vou virar um chefe, ou vou virar um editor, ou vou virar repórter e tal. Não tem um modelo a ser seguido, sabe? Não tem um plano de carreira. Que, em geral, no mercado corporativo, você tem mais esse plano de carreira, né? As empresas têm isso mais desenhado. No jornalismo, isso não existia e acredito que não existe até hoje. Então, isso era um desafio. Você tinha que ir muito entendendo onde você queria chegar, assim.
E às vezes você acabava batalhando por espaços que não necessariamente eram aqueles lugares que você queria estar, sabe? Então isso é bem complexo no jornalismo. E ter que ir cavando o seu espaço, assim, né? Porque é um funilzinho bem estreito, né? Então você tem que ir cavando, entendendo ali onde você quer chegar. Eu acho que isso é algo que foi bem complexo. A carreira de jornalista ela é muito desafiadora, assim. Eu acho que hoje, né, de quando eu comecei para o que a gente tem hoje a gente tem outras oportunidades para se pensar. Na minha época, não. Então, eu me formava, eu iria trabalhar numa redação e o sonho era trabalhar numa grande redação, né? E eu já comecei numa grande emissora, né? Então, e é muito intenso, assim, é um trabalho muito sem rotina. Se você ainda tem algumas funções como edição ou produção, por exemplo, você tem uma rotina ali mais de horário e tudo mais. Na reportagem você não tem rotina. Um dia você pode estar às 5 da manhã, no outro dia você está às 5 da tarde, no outro você vai entrar para trabalhar meio-dia. Então, assim, você não tem rotina alguma de vida, né? Então, acho que isso também é bastante desafiador, assim. Acho que esses pontos, Ô, Ju, principalmente. deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você foi parar no Pequenas Empresas Grandes Negócios? Cara, que coisa louca. Eu tava muito insatisfeita com o jornalismo, que é o que eu falei, assim, né? Eu vim de 5 anos de Globo São Paulo, mais 2 anos de afiliada, cobrindo coisas muito intensas, né? De violência, de acidente, ou de problemas de cidade, né? Então, o que eu fazia, por exemplo, no interior era isso, assim. Eu tava sempre em delegacia, eu tava sempre cobrindo um acidente, às vezes acidente rodoviário, que é pior, ou era algum problema da cidade que o poder público tinha que resolver e não resolvia. Então, são sempre coisas muito negativas, assim. E por mais que você ache, que acredita que é possível separar essas coisas, não é. Cansa. Você vai internalizando Absorvendo, né? isso, assim. Você começa a olhar o mundo com esse olhar, né? E eu tava muito cansada do jornalismo, dessa coisa muito sem rotina, plantões, né, e tal. Eu falei, não quero mais isso. Eu vou arrumar trabalho numa outra redação em São Paulo, que seja na produção, com uma rotininha um pouco mais fixa ali de horário. E vou pensar o que eu quero fazer, eu quero empreender. No fim, consegui esse trabalho em uma outra emissora e foi terrível, assim, foi uma experiência horrorosa. Porque eu acho que eles fizeram uma contratação equivocada, com um olhar equivocado. Então, assim, me contrataram porque era um jornal novo e eles queriam dar uma pegada mais de cidade. Minha experiência de cidade é SPTV, né? É cidade, não polícia. E eles queriam fazer polícia. Gente, não sou eu. E eu justamente estava querendo fugir disso, né? Então, eu fiquei lá 3 meses. Eu saí e falei, bom, vou focar, tô com dinheiro, fiz umas contas, mais ou menos, falei, vou empreender aqui, vou pensar o que fazer, dá para eu segurar e investir. Comecei até a ter algumas ideias, na época já tinha Facebook, Instagram começando, mas ainda não era muito forte de conteúdo. E as empresas não olhavam muito para isso. Só que eu já tava... Que ano era isso? 2015, não é nem tanto tempo atrás. Mas as empresas não se ligavam muito sobre isso, assim, e principalmente os pequenos, né? E aí eu comecei a conversar com pessoas, com salões de beleza que tinham no meu bairro e tal. Falei, gente, vocês precisam fazer conteúdo e tentar oferecer esse conteúdo, oferecer esse serviço, assim. Mas as pessoas ainda não entendiam muito bem ou não viam necessidade daquilo, talvez, na época. E aí me chamaram, uma diretora da Globo, com quem eu já tinha trabalhado. Nunca tinha trabalhado diretamente com ela, a gente só se conhecia, assim. Que é a Tereza Pinheiro. Ela me chamou, ela falou, eu peguei o PEGNE aqui, a gente vai reformular o programa. Tem uma vaga que é para produção e reportagem, vai ser mista. E me chamou para fazer parte da equipe. Eu falei, gente, que loucura. Eu pensando em empreender, tentando ter ideias aqui, né? Tentando fazer pesquisas. Era o empreendedorismo já te chamando, flertando fortemente com você Me chamam ali. para ir pro PEGNE, pro Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Falei, uma oportunidade para eu aprender muito, né? Porque eu vou conhecer um monte de empreendedor especialista. Maravilhoso, acho que esse é o caminho. E topei.
No fim, ali no meio, e eu fui já com essa ideia de levar mais tecnologia para o programa. Era algo que não tinha no programa. E a diretora, na época, era muito resistente a essas pautas. Ela achava que não era importante ali. Então, a gente teve muito que brigar por espaço. Eu tinha esse aval da diretora da Globo para levar essas pautas. Então, eu tinha esse apoio para lutar por isso ali. A gente acabou criando o Pegni.tech, que era um quadro para falar de inovação, de tecnologia e do mundo das startups, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Foi algo que atualizou muito o programa na época, assim. E que me deu muita visibilidade. E eu me apaixonei muito por esses assuntos, né? Então, eu me envolvi, de fato, com tudo isso, né? Eu não era uma jornalista que ia ali, eu fazia matéria, ia para casa e aquilo acabava para mim. Eu estudava aquilo, eu conversava sobre aquilo, eu ia em eventos para conversar com os empreendedores, para entender o que estava acontecendo. Então eu vivi muito intensamente esses temas assim durante esses 10 anos no Pegni. E virei amiga de muitos empreendedores que eu entrevistei, do Fê, por exemplo. Eu quero chegar lá, Ju, mas antes eu vou explorar um pouquinho mais essa parte do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Pequenas Empresas e Grandes Negócios, se você é empreendedor, empresário, deveria conhecer, né, tradicionalmente falando, mas tinha uma pauta mais voltada para a economia real, empresas tradicionais. Então vocês cobriam ali franquia e etc, certo? Exato. Naquele momento, o mercado de startup em ebulição no Brasil, fervendo. Você comentou que você conheceu vários empreendedores muito legais e muitas startups assim muito fora da curva. Eu queria que você contasse uma história de qual foi a startup ou qual foi o mercado que você viu e falou, não é possível que isso está acontecendo e que era tão diferente e hoje é algo, né? Algo tão cotidiano na nossa vida, normal. Mas que você viu em ebulição naquele momento ali, sei lá, o iFood ou, sei lá, o Mercado Livre. Eu vou falar porque eu fiz matérias com mais de uma startup que fazia esse serviço, que é o de entrega de supermercado em casa. Eu fiz com pelo menos 3 empresas que estavam querendo fazer esse tipo de serviço. E sempre que eu entrevistava ou que eu conhecia a empresa, eu falava, cara, isso não vai dar certo. O público não está preparado para isso, as pessoas não estão olhando para isso. E tinha de vários esquemas, assim, né? Tinha a entrega, tinha um que era... Porque tinha muito aquela coisa de, eu vou no mercado, eu escolho o produto, eu vejo, né? Se é hortifruti, eu tô vendo o que eu tô comprando. E tinha um que conectava, então tinha o entregador que fazia conectava quem queria fazer a compra com a pessoa que queria receber. Então ela poderia falar com essa pessoa o Rappi, que ela... Shopper. Não é o Rappi, eu não lembro qual que é o supermercado Now, talvez, eu não lembro. Pode ser o supermercado Now. E ele conectava isso, né? Ele conectava de fato o entregador com a pessoa e ela podia escolher e definir o que ela quer um mamão tal, mais maduro ou mais verde e dar essas orientações mais específicas ali pro entregador. E aí eu entrevistei a Shopper. Olha só. E a Shopper já tinha um outro esquema. Eles funcionavam como uma assinatura de mercado. Então você tinha a sua lista ali, ela sabia que esse mês você ia pedir isso e provavelmente no próximo mês você também faria a mesma compra. Então ela conseguia negociar com a indústria valores diferentes, porque ela tinha dados ali, né, das pessoas. Ela conseguia negociar com a indústria os valores e oferecer desconto para o cliente. Então até hoje você entra lá, você olha que você está pagando a média de preço é tanto em tais mercados, você está economizando tanto e tal. E era essa pegada, e eles não tinham a parte de hortifruti. Era só o não perecível, né? Que facilitava muito ali a operação. Acho que a única coisa que eles entregavam na época que era mais frágil era ovos, mas ali também você não tem muito o que escolher, já tá ali, o ovo é sempre o ovo, né? E eu entrevistei eles ficavam num sobradinho aqui em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Eu juro, assim, o estoque deles era do tamanho dessa sala de podcast aqui. Caramba.
Então, assim, eles eram Micro. micro. E no caso da Shopper, por novos. exemplo, já captaram uma ou duas rodadas gigantescas, mais de 50 milhões de Eu reais. acho eles incríveis, eu acho eles, os empreendedores incríveis, assim, eles são super low profile, sabe? E na época tava muita onda de eventos e todo mundo querendo aparecer e virando influenciador, né, e tal. E não, eles são super focados no negócio mesmo, assim. Então eu admiro muito isso também neles. E cresceram absurdamente, né? Ô, Ju, A pandemia impulsionou tudo isso, mas eles já tinham crescido muito antes da pandemia. perfeito. E aí eu queria te perguntar, assim, dá pra saber quando o cara é diferente? Quando você tá ali como jornalista e Você você tem um vai feeling. conversar com ele, você consegue ter esse feeling de entender? Ou, obviamente, hoje você consegue fazer uma leitura com um olhar de negócios, né? Então saber, esse negócio é legal, esse negócio não é legal. Mas eu tô falando do empreendedor, do ser humano que você encontrou para você entrevistar ali naquele sobradinho ali de 50 metros quadrados. Dava para saber que ele ia estourar? A Shopper eu acreditava. Porque eles olharam de um jeito diferente para a questão. E eles conseguem fazer uma operação de entrega muito melhor que os grandes supermercados, né? Que grandes redes e tal. Porque eles estão focados nisso, né? Então eles tiveram um olhar diferente para essa questão das entregas de supermercado do que os outros empreendedores. Eu acho que eles realmente focaram e entenderam o problema. Entenderam qual era a questão e qual era o desejo do consumidor ali. E conseguiram, de fato, desenvolver uma solução que tinha fit. Então, quando eu conheci a Shopper, eu acreditei que eles tinham futuro. E era muito interessante, porque eu contava, por exemplo, no meu pai. Olha, pai, aconteceu... Eu conversava muito com meu pai sobre as reportagens, as empresas que eu conhecia, que eu achava interessante. Ele não acreditava, por exemplo, na Shopper. Mas eu falava, não, tem alguma coisa ali, eu acho que eles têm futuro. Não dá pra dizer, né? Eu acho que não dá pra eu falar, nossa, entrevistei, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que não ia dar certo. Porque muita coisa, claro, interfere em tudo ali, né? Então vem uma pandemia, as coisas mudam completamente. Pode ser que um empreendedor que eu achava que ia dar certo em 2019 não conseguiu superar a pandemia, por exemplo. Mas tem uma coisa... Eu sempre tenho receio de falar sobre isso, porque... Então aqui é o lugar, aqui é o lugar. Parece meio místico, ou não é algo palpável e que você consegue traduzir em métodos, em processos e em fórmulas, assim. Mas o empreendedor que tem o propósito real com aquilo que ele está fazendo, que ele sabe onde ele quer chegar ali, que ele está realmente focado em criar, em resolver um problema... esse cara, eu acho que ele tem muito mais chance de dar certo. Então, eu já entrevistei pessoas, por exemplo, que estavam criando uma solução para vender para uma grande empresa. Eu já acho que não vai dar certo. Já nasceu com uma tese, né? Eu já acho que não vai dar certo. Então, eu acho que tem os motivos certos para você começar a empreender, sabe? Legal. Um propósito forte. Um propósito De forte. todas as entrevistas que você fez, você viu que tinha em comum isso. Um propósito forte. E não é necessariamente... Uma vez eu postei alguma coisa sobre isso e minha amiga falou assim, eu acho que isso aí é muita historinha, não sei o quê, porque eu empreendo e meu objetivo empreendendo é que eu não queria mais fazer plantão. Ela é jornalista também. Eu fui empreender porque eu não queria mais ficar fazendo plantão. Eu até entendo. E acho que faz sentido. Então, assim, não é um propósito de, nossa, quero resolver esse problema do mundo. Não é isso. Mas olha, eu tô vendo que existe uma oportunidade em entregas de supermercado. Acredito que tem um problema aqui para resolver e tenho o propósito de resolver essa questão. Vou ganhar dinheiro com isso? Vou ganhar dinheiro com isso. O objetivo de empreender é ganhar dinheiro, no final sobreviver. das contas tem que dar lucro, Então não é sobre não ganhar dinheiro, não é sobre viver de resolver o mundo e querer salvar o mundo, não é isso. Mas é você conseguir identificar que existe algo que precisa ser feito de uma forma melhor e ter o propósito de resolver aquilo. Legal. Você acabou de comentar sobre uma amiga sua que abandonou o jornalismo e foi empreender. E você está envolvida com o jornalismo e com o empreendedorismo há bastante tempo. O que o jornalismo e o empreendedorismo têm em comum? Nossa.
Que difícil essa pergunta, eu nunca tinha pensado nela. Eu tenho uma mais simples. Pode pensar nessa e o Diego faz uma mais simples, mas guarda Não essa daí esquece que eu de quero mandar pra saber. ela. Nós É, voltamos já nessa. já tá anotada. Ô Ju, você falou que quando você tomou a decisão de ir para pequenas empresas, grandes negócios, você estava com vontade de empreender, né? E como que foi esse desejo nesses 10 anos? Deu aquele ciricutico nos 10 anos que você ficou como repórter ali, jornalista? Você falou, quero empreender, ou você acalentou isso de uma outra forma? Você colocou isso debaixo do tapete até poder fazer esse movimento hoje? Como que foi isso durante esse período? Quando eu comecei no Pequenas Empresas, foi a primeira vez que eu tive o contrato, que é super comum em comunicação, o contrato PJ. Então eu tive que abrir um CNPJ para prestar serviço para a produtora que produzia o Pequenas Empresas, Grandes Negócios para a TV Globo. Isso virou uma chave para mim. Então, a partir do momento que eu tinha a minha empresa ali, o meu CNPJ, eu falei, bom, Tem que pensar como empresa. eu entendo que é o objetivo, não era o objetivo ali de quem estava me contratando, mas eu tenho que prestar serviço. Então, eu estou Tô prestando... pagando os meus impostos logo, né? estou prestando serviço para a produtora, posso prestar serviço para outras pessoas em momentos diferentes. E aí eu comecei a fazer conteúdo para as redes sociais. Depois de um tempo comecei a ter contato com empresas, a fazer parcerias de conteúdo e a empreender em paralelo ali com pequenas empresas e grandes negócios. E olha que loucura, né, gente? Tô falando isso e era algo que era meio velado, mas que talvez eu não poderia fazer. Mas eu fazia. Mas você já saiu de lá. E você é empreendedora também. Hoje em dia, me fala qual é o CLT da Globo que não tem uma rede social e que não faz isso. E levando a questão das startups, pra minha realidade, assim, era o meu jeito de disruptar, sabe? Não vou ficar aqui seguindo a regra, porque eu tô só prestando serviço aqui, uma hora pode ser que eu não seja mais necessária aqui, eu tenho minhas outras coisas aqui e tal. Então eu sempre fiz isso. Então desde 2015 já comecei com conteúdo em rede social e tal, e depois de um tempo comecei a fazer parcerias com empresas e tudo mais. Então, de certa forma, eu tinha o meu negócio. Ele é muito diferente de ter um negócio tradicional, né? E é até interessante porque até hoje tem gente que me pergunta se eu empreendo. E ninguém entende que o que eu faço com a rede social é o meu negócio. Porque é completamente diferente, né? Eu não tenho uma loja com uma equipe, com aquelas regras e burocracias que um pequeno negócio tradicional, por exemplo, tem, né? Folha de pagamento. Eu não tenho folha de pagamento. Então, assim, é completamente diferente, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por hora. Então, é um negócio completamente diferente, assim. E como eu fazia em paralelo e aquilo sempre foi meio velado, assim, eu também ia fazendo um pouco na miúda para que não interferisse no trabalho que eu fazia ali, que ainda era muito importante para mim. E aí, no ano passado, eu resolvi sair do programa para, de fato, começar a investir na minha empresa, no meu conteúdo, e a falar o que eu quero falar, né, de fato. E eu vou explorar um pouquinho mais quando você pensa na pergunta do Matheus. Qual que foi o momento que você tomou essa decisão de sair? Eu acredito que essa decisão não tenha sido fácil, né? Não. Eu já tinha feito o movimento, eu saí do Pegni no meio da pandemia, em 2020, porque me chamaram para um projeto de conteúdo em uma casa de análise financeira. E eu fiquei lá 1 ano, me chamaram para esse projeto. Falei, cara, legal, que eu vou estar na internet, eu vou começar a entender por dentro, né, desse mundo, que era conteúdo, era para fazer conteúdo ali, né, para eles. Vou começar a entender mais desse mundo, tô querendo ir para ele, então vai ser interessante, assim. Cara, foi um caos. Mercado financeiro. Cara, o projeto nunca saiu do papel, no fim das contas, ele parece que nunca existiu direito, sabe? Foi assim, 1 ano... Eu fui abraçando um monte de coisa dentro da empresa que nem era para eu abraçar, para tentar tirar aquilo do papel. Eu, esgotada, quase num burnout, resolvi sair. Falei, vou sair, vou de fato, então, focar nas minhas coisas, no meu negócio. Aí a diretora do Pegni descobriu que eu tinha saído e resolveu me chamar, porque eles estavam precisando de um repórter. Eu falei, vou voltar, então, com uma outra cabeça, já tô com as minhas coisas aqui andando, meu conteúdo, e vou usar a exposição ali do Pegni para alavancar aqui. No fim, eu acho que a pandemia afastou muitas pessoas da TV aberta. O Pegni não trouxe mais pessoas para mim na internet, como trazia antigamente. Então, assim, antes da pandemia, entrava o programa no ar,
Meu Instagram, eu sou um bombava. seguidor. Meu pico era no Eu sou um domingo. seguidor seu, né, Nessa óbvio, né, do época, projeto que a aham, gente fez lá sim. da Nestlé, mas dessa época, de 2019, né? Meu pico no Instagram era E desde no então, domingo. E depois que eu voltei, né, pós-pandemia, já era 2022, eu senti que o Pegni já não me dava a visibilidade que eu achei que daria. Aí eu engravidei. Eu engravidei no meio de 22, mas eu sempre com essa ideia de do meu projeto e tal, e tocar meu próprio conteúdo. Mas aí engravidei, né? As coisas acabam ficando um pouco mais desaceleradas. Meu filho nasceu em Depende 23. do ponto de vista, né? Mas nessa parte de negócios, né? Sim. Você acaba mudando um pouco o foco ali, né? Prioridade. Então, em 2023, meu filho nasceu, em maio de 2023. E eu sempre fazendo as contas, legal. Eu tenho aqui meus investimentos, eu tenho grana para tantos meses, mas ainda estava no Pegni, mas sempre pensando em como eu poderia fazer meu planejamento para sair dali. Pensei em abrir um negócio O vírus do tradicional. empreendedorismo não saía desse corpo, Não. né? Pensei em abrir um negócio super tradicional, cheguei a procurar fazer pesquisa de mercado. Por que não abriu? O que você viu que... Eu vi que eu ia investir a minha reserva financeira para abrir esse negócio. Óbvio, ele não ia me dar grana logo em seguida, ia demorar um tempo ali. E eu não conseguiria sair do Pegni com esse negócio. Perfeito. Então eu ia ter que continuar trabalhando, abrir esse negócio em paralelo, porque eu ainda aí eu ia depender mais da minha grana trabalhando para a emissora, e eu não queria isso. Perfeito. E aí eu falei, bom, vamos deixar esse projeto aqui de lado, incubadinho. E falei, acho que de repente com o meu conteúdo, que já estava rodando, eu já tinha alguns contratos e alguns projetos, vai ser um pouco mais fácil de conseguir rentabilizar mais rapidamente. Legal. Ô, Ju, me fala uma coisa, como... Não, Matheus, deixei sua pergunta lá pra trás. Não né? tem problema. Mas Ela a é gente tão volta, filosófica né? que eu acho que a gente pode usar ela para fechar o podcast. Não tem problema. Bom, então você já tinha ali uma audiência nas redes, né? E você olhou para aquilo e falou, eu preciso monetizar isso de alguma forma, né? Como que você fez essa transição de influencer para infoproduto? Como você faz esse movimento até hoje? Eu saí do Pegni no meio de 24. Fiz alguns testes ano passado, hoje eu tô com podcast. Faz um jabá aí, Isso, já aproveita, exatamente. faz o seu Tô jabá. com podcast, que é o Gente que Empreende. Legal. Então, uma ideia, é claro, monetizar com o conteúdo, né? Fazendo parcerias com empresas e tudo mais. E é isso, né? Fiz alguns testes de infoprodutos e muita coisa voltada para comunicação, que é a minha área. E eu acho que pequenos e médios empreendedores não entendem muito dessa área e precisam olhar para ela com mais carinho. E retomei um projeto que eu já tinha, inclusive, na época que eu fiz alguns workshops de comunicação para startups. E falei, bom, eu fiz workshop ano passado, que foi super bacana, teve um resultado bem interessante, assim, com quem participou, de comunicação. E é um workshop para você saber se posicionar melhor, saber se posicionar nas redes sociais, parar de cair aí nas ideias das fórmulas prontas que todo mundo fica Mágicas, te vendendo, né? e mágicas e tal. E Dos que gurus. até funcionam para algumas pessoas, mas não necessariamente vai servir para todo mundo, e para qualquer negócio, para qualquer setor. Então é um workshop para desmistificar tudo isso, falar claramente o que é comunicação e dar ferramenta ali para o empreendedor decidir como ele vai tocar isso, né, na vida dele. Na hora que ele vai contratar uma agência, ele vai ter informação ali para conseguir conversar com aquela agência, entender o que ele vai conseguir fazer com esse fornecedor, por exemplo, né? Então, é um workshop para munir o empreendedor com informação, o pequeno e médio empreendedor com informação para que ele consiga tocar melhor a parte de comunicação e marketing da empresa dele. A gente fez isso ano passado, acabei pausando um pouco esse projeto para começar
o Gente que Empreende, o objetivo é que ele seja um grande hub de conteúdo sobre empreendedorismo, mas com um foco muito forte em inovação. Legal. Então não é para a gente falar de qualquer coisa ali, é para falar de como a gente vai inovar, como a gente vai entender que novos processos são necessários no mundo que a gente está hoje, com tanta tecnologia e transformação, como que a gente vai fazer uma gestão de pessoas com tanta coisa mudando. É um ponto até que eu toquei muito essa semana lá nas minhas redes. Então, e dentro desse hub é pra gente ter absolutamente tudo, né? Então vamos ter o podcast com patrocínio de marcas, vamos ter comunidades para que a gente consiga trocar, engajar empreendedores para conversar sobre inovação e novas possibilidades. Mentorias, enfim, eu tenho muitos planos para gente que empreende, mas começar um passo de cada vez. Eu já queria falar, eu abri meu celular aqui agora, já estou seguindo Gente que Empreende. Se você ainda não segue, você deveria abrir agora e seguir o seu arroba qualquer. Meu arroba é a Juliana Munaro. A Juliana Munaro. E no Spotify entra aí e segue Gente que Empreende. E não esquece de também ativar o seguir aí, o sininho, manda esse episódio pro seu amigo e se inscrever no Garimpeiros. Muito bom. Ô Ju, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Você tem histórias de empreendedores em que te contaram ou que você ficou sabendo que a sua reportagem, do ponto de vista de assessoria de imprensa ou de PR, mudou o negócio deles ou ajudou eles a crescer? O quão importante foi? Conta um pouquinho de uma história. Caras, muitos, assim. A primeira reportagem que eu fiz pro Pegni foi com a 3334, com a Tânia Gomes Luz. Era um e-commerce só de numeração pequena para mulher. Só de sapato 33 e 34. Olha que interessante. E ela estava começando na época, se não me engano. E eu lembro que a matéria foi pro ar, né, no domingo. E ela falou que ela teve de venda naquele dia o que ela fazia no mês. Então, no domingo, ela vendeu o que ela vendia no mês. Então, assim, foi uma alavanca para aquela empresa, né, para a empreendedora. E muitos outros, assim. Uma coisa que eu sei muito é que os empreendedores, o pessoal das startups especialmente, usavam as reportagens para prospectar cliente. Uhum. Então, eu entrevistei muita startup que tinha serviços B2B, né, por exemplo. Então, eles usavam a reportagem para mostrar primeiro para mostrar ali o que ela fazia. Explicar o que é o produto. Às vezes eram coisas muito disruptivas, né, que não ficava claro ali para quem iria contratar. Então a reportagem explicava a solução e dava credibilidade também, né? Porque estava ali no Pegni é porque passou por uma seleção ali de pessoas que entenderam que aquilo era interessante, aquela empresa realmente existe, a reportagem foi lá, né, mostrou tudo, então torna aquele negócio mais confiável. Ô, Mateusão, arrisca dizer que a Ju salvou muita empresa da falência, porque nesse exemplo que ela deu do 33, 34, isso aí, muitas vezes, né, numa empresa que está começando, é um faturamento de 6 meses, que é pagamento de despesa de 6 meses, esse faturamento feito, né? É o famoso, cara, não sei como eu vou fazer para pagar a folha esse mês. E aí, de repente, Justamente. sorte, né? O famoso fator sorte, né? E cabe contextualizar também que quando o empreendedor está começando, normalmente não existe dinheiro em caixa. Né? É a construção de uma coisa pela vontade e pela vontade. Tem um sonho, né? Tem um sonho de empreender e um plano. Então, além dessa história, eu não tenho dúvida que tem outras que você nem sabe, mas que você fez a diferença muito grande na vida dessas pessoas. E aí, a gente até, não sei se o Diego tem mais perguntas, mas caminhando para finalmente e voltando um pouquinho aí nessa minha pergunta mais filosófica, agora que eu perguntei, né, o quanto as suas reportagens ajudaram, ou você tem relatos de que empreendedores, né, foram ajudados. Eu queria primeiro tomar a liberdade até de contar a história, né? A gente fez uma reportagem com uma startup que chamava GoFind. Na época eu tinha um desafio lá na Nestlé, o Felipe, que é o fundador, que é nosso amigo em comum, ele
ele teve uma oportunidade de virar um prestador de serviços lá, né? O produto dele, a gente contratou o produto dele na Nestlé e a gente fez uma reportagem contando o que ele fazia, né? Ele era filho da Neogrid, então ele tinha um serviço de tecnologia de geolocalização, enfim, que era difícil de explicar e ele não conseguia vender para grandes empresas. E aí a reportagem da Ju com a Nestlé e com a startup do Felipe, que era a GoFind, ajudou ele a contar melhor o que o produto dele era e junto com isso trazer muita autoridade, e ele conseguiu entrar em várias outras indústrias grandes. Então depois disso ele vendeu para a Ambev, para a Unilever, para várias outras empresas, e foi muito legal o trabalho que você fez ali. E aí tem duas coisas, né? Tem o fato dele ter conseguido o contrato com a Nestlé, que com certeza é um aval ali para ele conseguir outros grandes contratos, Perfeito. né? E a reportagem também. Então, acho que foi a junção de duas coisas importantes, né? Exato. E aí a pergunta que eu tinha te feito era o quanto o jornalismo tem a ver com o empreendedorismo, né? E como eles se cruzam. É interessante, porque eu acho que o jornalista ele é muito pouco empreendedor. Eu acho que ele arrisca muito pouco, em geral, assim. Ao mesmo tempo, é uma empresa que você tem que ir muito, é uma profissão que você tem que ir muito atrás das coisas, né? Olha que Cavucar enquanto você as estava coisas, falando, ir atrás e cutucar, que é isso. Você imagina se ligar para um bombeiro, que você nunca viu nem o rosto, e perguntar o que está acontecendo na cidade, né? olha só, nesse caso, olha enquanto você estava falando, eu lembrei de mais ou menos de como era a reportagem que você fez. E você foi lá na Nestlé e gravou com a gente, tinha uma parte que era depoimento, né, e tudo mais. Mas eu lembro que a reportagem, quando ela saiu lá no PEG no domingo, o vídeo, você foi dentro de um supermercado. E aí você entrou dentro de um supermercado e você procurou um produto super complicado, tipo assim, sem glúten, para celíaco. Ah, você tem tal produto, eu tenho intolerância a glúten. E aí o cara do supermercadinho fez tipo assim, tipo, qual produto, como ajudar a se localizar. Então, você empreendeu naquela reportagem, porque, tipo, roteirizar, né, no caso, para produzir ali, de uma certa forma, te exigia ir lá na lojinha, entender a dor do consumidor, do dono do ponto de venda e da grande indústria que estava tentando vender para o consumidor através daquele ponto de venda. Isso é empreendedorismo puro, né? Tipo, no final das contas, você estava solucionando uma comunicação, através da comunicação, né, empreendendo ali. Então acho que é bem esse ponto mesmo que o jornalismo tem a ver com o empreendedorismo. Essa coisa do ir buscar, do precisar da solução daquilo. Teve um tempo que eu produzi um quadro que chamava... Nossa... SP Comunidade, acho que era do Márcio Canuto. Então a gente ia nos bairros para resolver os problemas, né? Então... um buraco numa rua que estava ali há anos e ninguém resolvia, a gente ia lá até a prefeitura resolver. Então eu era a produtora dele na época, né? Então eu ia lá, conhecia aquelas pessoas, via qual era o problema, entendia se realmente era um problema, conversava com quem tá ali em volta para saber como aquilo afetava aquela comunidade. A partir daquilo eu roteirizava pro Canuto, o Canuto ia lá, fazia a gravação, a gente ia, cobrava da prefeitura ou do órgão responsável até que ele resolvesse aquele problema. Então acho que esse passo a passo do jornalismo, de ter que ir atrás de solução, de ter que investigar, né, de buscar informação, tem muito a ver com empreendedorismo, né? Ô Ju, eu quero fechar com uma pergunta. Eu te perguntei sobre quais as dificuldades de ser uma jornalista, né, no início da carreira. Eu queria fechar te perguntando quais são as dificuldades que você tem encontrado no empreendedorismo, as maiores dificuldades. Todas, né? Todas. Cara, Escolhe só as duas principais, que eu sei que são muitas. No meu caso, assim, é algo muito solitário mesmo, assim. Porque eu tenho feito muita coisa sozinha. Eu, empreendedora. Então, assim, às vezes... E com conteúdo, às vezes você quer dividir, né? Perguntar, tá legal isso aqui, o que você acha disso aqui? E às vezes eu não tenho ninguém para perguntar, ou aquela decisão tem que ser minha. E pronto, né? Então, eu acho que isso é um desafio grande. E acho que isso é uma dificuldade de muitos empreendedores, assim. Eu estava conversando com uma amiga esses dias que ela me falava, nossa, eu trabalhei em grandes empresas, nossa, eu precificava sei lá o quê de uma grande indústria e hoje eu não estou sabendo precificar o produto que eu estou criando aqui. Falei, cara, porque
numa grande empresa, parece que não, mas é fácil, né? Porque você chega lá, por mais que você seja o líder, por exemplo, e tenha as pessoas ali trabalhando com você, você entra ali com os processos já definidos, né? Quando você está começando um negócio, você vai ter que criar os seus processos. Aí você vai ter dúvida se aquele é o processo que faz mais sentido ou não. Talvez aquele processo que você tinha no corporativo não vai fazer sentido para o seu negócio. E eu tenho pensado muito sobre como, atualmente também, muito dos processos que a gente sempre utilizou talvez não façam mais sentido de fato, porque o mundo mudou e tudo se transformou e a gente precisa encontrar novos métodos, né? Então, acho que essa é uma dor grande, né? O ter que decidir muito sozinha as coisas. Para mim, prospectar é um desafio. Para mim, vender é um desafio. Eu não sou uma pessoa que se vende, sabe? Eu não sei muito chegar e ficar falando de mim, por exemplo. E agora eu preciso fazer isso para vender o que eu faço, né? Então, para mim, esse é um outro desafio. E aí eu acho que é um desafio pessoal meu, assim. E como Acho que esses dois principais. Não, esses dois estão muito bons. E como você tem lidado com esse segundo desafio? Cara, primeiro indo e fazendo, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu aprendi muito nesse tempo como jornalista, cobrindo negócios. Sempre busquei aprimorar meu conhecimento sobre isso, estudar sobre isso, porque é minha dificuldade. Então, busco informação de diversas formas. Procuro pessoas para me ajudar. Eu acho que isso também é um ponto interessante, assim. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, por exemplo, nessa parte, até em pensar em projetos, em como vender, em uma como mentoria? falar. Não, ela me ajuda de fato, Tá. assim. É uma pessoa que eu contratei para me apoiar nesse sentido. É uma parceira minha ali nessa área que para mim é mais difícil. E tem esse ponto, assim, né? Se é uma dificuldade minha, eu preciso de alguém que saiba fazer isso melhor do que eu. Perfeito. Então, desde que eu comecei, a primeira coisa que eu procurei foi essa pessoa. Eu preciso dessa pessoa para me apoiar nessa área que é a mais difícil para mim. Então, ela me ajuda. E para mim é um desafio de todo dia, assim, de preciso fazer isso, preciso vender e preciso procurar, preciso dos contatos. E é muito do dia a dia mesmo, assim. E aprendendo aos poucos com o que vai acontecendo, com os erros e acertos. Legal. Bom, enquanto você estava falando, eu lembrei de um caso, Matheusão, quando a gente começou a Rubi. Eu acho que é legal também compartilhar, porque aqui a gente gosta muito de compartilhar as dores, né, que a gente vive. Muito, muito legal te ouvir, Ju. Mas o Matheus sempre foi um cara de corporativo, né? A gente estava contando antes de começar o podcast. E sempre tratou de contas muito grandes. Então, na Coca-Cola, enfim, Nestlé, sentou em cadeiras que ele tomava decisões de milhões. E logo quando a gente começou, tinha algumas decisões que a gente precisava tomar, que eram decisões de 1.000, não era nem centenas de mil, né, o Matheus. Eu olhei pro Matheus e falei, Matheus, o que está acontecendo? Você tá tendo dificuldade de tomar essa decisão? Ele falou, cara, tô tendo dificuldade de tomar essa decisão. Eu falei, por que você está tendo essa dificuldade? Ele falou, cara, porque tudo lá tinha processo. E ele falou o que você acabou de dizer. Tudo lá, eu sabia o meu budget, eu sabia o que eu iria fazer e era algo que se eu errasse, eu tinha a consciência que era um erro, mas que não ia acabar com toda a empresa. Agora aqui eu tô com medo de errar, porque se a gente errar, vai acabar com toda a empresa. Eu falei com ele, Matheus, é o seguinte, a gente pode errar, a gente só não pode errar muito. Mas uma coisa é fato, a gente vai errar. Então, o empreendedorismo é uma jornada que não tem como você só acertar. Eu nunca vi um empreendedor que virou e falou, eu só acertei. E se eu escutar isso um dia, eu vou trucar, vou falar mentira. Então, saber errar é importante. E aí errar, ao invés de errar muito, tentar errar pouco e aprender muito rápido. Isso se tornou até um dos nossos lemas aqui, Mantras. que é errar, é um dos nossos mantras, que é aprender rápido, errar... Agir rápido. Pensar grande, agir rápido. Pensar grande... Agir... Como é que é? Pensar grande e agir rápido, isso. Então, assim, é muito importante quando a gente está nessa cadeira... E começar pequeno. Começar pequeno. É uma Isso. cadeira que ela contempla tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você é a pessoa do financeiro, você é a pessoa do comercial. E é o que você disse, não tem ninguém que é 100%. Então, conseguir olhar para os seus defeitos, né? Suas mazelas e falar, calma, eu sou ruim nisso, eu preciso de alguém para me ajudar nesse ponto. Acho que isso é uma grande conquista de qualquer empreendedor. Porque tem empreendedores que ficam anos para conseguir fazer esse movimento.
E a segunda coisa é entender que é uma jornada que ela vai ter erros, e os erros eles vão se tornando acertos. Então, em vários momentos, quando nós erramos, a gente perdeu dinheiro, mas olhando para trás dentro da jornada, a gente entendeu que, putz, a gente errou pouco lá. Se a gente tivesse acertado lá, talvez a gente erraria nesse momento e aí custaria mais do que custou no primeiro momento que a gente errou. Então é isso, né, Matheus? É isso. Ju, sua mensagem final para os empreendedores ou aspirantes ao empreendedorismo que estão nos ouvindo, qual mensagem você quer deixar? Enquanto ela pensa na mensagem, eu também vou te pedir para pensar num livro ou numa música que você acha que quem quer empreender tem que ler ou, enfim, ouvir. Algo que te inspire. Uma mensagem. Eu vou falar uma coisa, muitas pessoas me perguntam, querem começar a empreender e querem entender o melhor setor, a melhor área ou a melhor ideia. Ou vêm para mim com uma ideia, tô pensando em tal negócio de tal jeito, o que você acha? E vale só para não só para quem quer começar um negócio, mas de repente para quem já tem uma empresa e precisa trilhar novos caminhos para o negócio, né? Que é olhar para dentro, assim. Eu acredito que empreender passa muito pelo autoconhecimento. É entender o que você quer fazer, o que faz sentido para você, né? Então, você é bom no quê? O que você gostaria de fazer? E disso você entender o que você pode oferecer para o mercado e criar a sua solução. Porque, primeiro que se você não gosta do que você está fazendo, você vai desistir mais rápido. Se você faz só pelo dinheiro, você vai desistir logo, porque de repente ficar no corporativo vai ser mais rentável para você, porque você vai ter ali meses tentando e que de repente não vai render o que você precisa ou gostaria. Então não pode ser só o dinheiro. Eu acho que isso é importante. Olha para você, o que faz sentido para você, e a partir disso, o que faz sentido, analisando o mercado, que caminho faz sentido você seguir. E um livro, eu vou falar de um que eu li recentemente, eu tenho estudado ele agora, que é o Ideias que Colam. Ele fala sobre por que algumas ideias pegam e outras não. Só que não é algo só de comunicação. De comunicação que eu falo marketing, né? De comunicação empresa-consumidor, empresa-cliente. Mas de comunicação com a sua equipe também, né? Como que você vai comunicar para a sua equipe o que ela precisa fazer de uma forma que ela entenda, que aquilo fique claro e que ela vai conseguir atingir a meta a partir daquilo que você colocou. Então é muito interessante esse livro, eu indico para todo mundo, vale a pena. Sensacional. Obrigado pelo seu tempo, Obrigada pelo seu conhecimento, por toda a sua aula. Conta com a gente para tudo que você, né, tiver aí de necessidade, de dúvida e a gente puder te ajudar. A gente é super pró-empreendedor, pró-empreendedorismo, então estamos aí disponível e foi um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é meu. Ju, um prazer dividir a mesa com você, muito inspiradora a sua história, parabéns. Te desejo sucesso, tenho certeza que em breve nós teremos aí novas atualizações da Eu Empreendedora e parabéns pela jornada. Obrigada, gente, adorei o papo também, valeu. Valeu, obrigado. Valeu.